todos. Vocês conseguem me ouvir? Como é que está o som? Está tranquilo? Espero só que o som esteja a funcionar bem. Ora bem, vamos ver se está tudo ok. Moço, dá para... Então, olá, boa noite. Ah, boa noite, como é que está por aí o som? Alguém pode dizer se me consegue ouvir bem? Se o som está bom ou não? Só para podermos começar aqui a tempo e horas. Alô, alô, alô? Espera só um bocadinho. Já experimentou aumentar o seu volume? O volume do seu telefone? Para ver se está alto ou baixo? É porque se estiver baixo também pode ser do seu telefone. Alguém tem mais dificuldades com o som ou está tudo ok? Está baixinho? Está aumenta já. Tem aqui um feedback. Agora vamos ver. Ok. Vamos ver agora. Como é que está? Já aumentei? Está melhor? Marília, como é que está? Está. Ok, espero que agora está no máximo. Ok, então espero que esteja bom agora. Está bom o som? Alguém pode dar aí? Sim? Ótimo. Cá põe isto no máximo para rebentem as vossas colunas, olha. E depois querem como é que vai ser. Como é que está agora? Está melhorzinho ou não? Ótimo. Muito bem, olha. Vamos lá começar então. Ok, ok, está bom. Espero que estejam bem e bem-vindos mais uma vez para mais uma noite aqui de partilha da Palavra de Deus. Uma noite onde eu costumo sempre, de alguma forma, partilhar aquilo que eu acredito ser princípios da Bíblia que nos podem ajudar. E acima de tudo, espero que vocês possam entender e que de alguma forma esteja a ser bom para vocês também, todas estas vezes em que eu estou por aqui online. Hoje, conforme aquilo que eu tenho aí como título também, não sei se vocês veem o título, mas também não importa. Hoje eu quero falar sobre aquela passagem onde a Bíblia diz, e são palavras de Jesus, onde Jesus diz que nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus, para termos acesso ao reino de Deus. O que é interessante é que uh, tudo aquilo que Jesus não diz por dizer. Jesus tem sempre um propósito, há sempre uma intenção, porque Jesus tem intencionalidade naquilo que está a dizer. Jesus é intenso no sentido de que ele sabe muito bem a quem se dirigir e quais são as palavras que ele está a usar. E eu gostava de começar por ler uma palavra que encontramos no livro de Mateus, capítulo 18, versículo número 3. Mateus, capítulo 18, versículo número 3. Como vocês sabem, ponham sempre aí, quem está aí, escrevam aí Mateus 18, 3 e nos comentários, que é para o pessoal saber onde é que eu vou estar a ler. Mateus 18, 3 diz o seguinte. Ora, espera aí. Mateus 18, 3 diz. Vocês diz assim. Ok, para lá. Só quero abrir aqui na minha Bíblia. Espero que vocês também tenham a vossa Bíblia aí. Ora então, Mateus 18, 3 diz o seguinte. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ok? Esta é uma passagem onde Jesus, no contexto, ele está a falar do maior no reino de Deus. Quem é que é o maior no reino de Deus? Porque os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é que é o maior no reino dos céus? E diz que Jesus, diz o versículo número 2, diz que Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes, este é o versículo base, Mateus capítulo
18, versículo 3. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ok? O que é que Jesus está a dizer? Diz que se nós não formos como criança, não entraremos no reino dos céus. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer: nós temos de ser como crianças, e há pessoas que dizem: esta questão de sermos como crianças tem a ver com a nossa. Temos de ter a fé da criança, a humildade da criança, todas essas coisas são importantes. E se tu disseres isto, até não é mau, ok? É verdade aquilo que está a dizer. Mas vimos perceber uma coisa: Jesus não está simplesmente a falar de criança em si, ok? No outro contexto, onde trazem as crianças a Jesus para, de alguma forma, Jesus abençoar, uh, Jesus está a dizer que para os discípulos deixar vir as crianças porque delas era o reino de Deus. Ok, o que é que muitas vezes nós não percebemos? É que achamos que nós temos de ser como crianças, temos que ter a fé da criança, temos que ser humilde como a criança, e tudo isso é importante, tudo isso pode ser válido, mas eu nesta noite eu quero também trazer um bocadinho mais de ensino, um bocadinho mais de compreensão da palavra de Deus, para que nós possamos perceber de facto. Eu não estou a dizer que esta é a última revelação, estou a dizer que podemos de alguma forma tentar perceber um pouco mais daquilo que eu acredito que é aquilo que Jesus está a dizer, ok? Algumas das pessoas que fazem comentários da Bíblia, os comentaristas, eles podem dizer que as crianças são especiais. São especiais porquê? Porque dizem que não têm ambição humana, ou mundana, perdão, não têm ambição mundana. Dizem que as crianças, que elas são honestas, e as crianças são capazes de receber amor e dar amor sem interesse, que as crianças são humildes, e tudo isso pode ser muito válido, mas eu também consigo encontrar em algumas crianças, às vezes, atitudes menos boas. Ainda que não é isso que estamos a falar. Mas todas essas interpretações de que as crianças sabem receber amor, sabem dar, são humildes, todas elas são válidas. Mas o que é que Jesus está de facto a querer dizer quando ele fala em relação à questão das crianças? Ok? Marcos capítulo número 10, versículo 13 a 16. Marcos 10, alguém escreva, como é normal. Marcos 10, capítulo 13 a 16, diz o seguinte: E ele lhes disse, uh, versículo 13: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, ou as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Diz o versículo 15: Em verdade vos digo: qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo as mãos, os abençoou. Ok? Este é o contexto daquilo que estamos aqui a falar. Ok? O que é que torna as crianças tão importantes e tão especiais para Jesus as usar no sentido de criança para dar entrada no reino de Deus? É que as crianças por elas próprias elas não são capazes. Ok? E agora ouve aquilo que eu vou dizer e é aqui que podemos fazer a diferença neste texto e tentar perceber. A Bíblia diz o seguinte, versículo 13. Se tu tens Bíblia ou se estás a acompanhar, diz o versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que traziam essas mesmas crianças ou meninos. A Bíblia começa por dizer que traziam meninos ou traziam crianças. As crianças não iam a Jesus. As crianças não conseguiam andar, elas tiveram que ser carregadas. Dá para perceber aquilo que estou a dizer? As crianças não foram para elas próprias, elas foram levadas a Jesus e algumas pessoas uh, vão dizer que são crianças normais, mas as crianças normais elas têm capacidade de ir. A Bíblia fala que traziam crianças. Quanto a mim, estas crianças, noutra versão, diz que são meninos, ou seja, crianças de colo, tipo bebés, que traziam para Jesus abençoar. E o que é interessante é que se diz que traziam, elas não conseguiam de alguma forma chegar perto de Jesus. Então, quando a Bíblia diz, e Lucas também diz, 18, 17, diz que quem não receber o reino de Deus como um menino, ou seja, como um bebê, não entrará nele. Ou seja, o que é que Jesus está aqui a querer dizer? Não se trata de ter uma fé do tipo de criança.
Não porque uma criança crê, amanhã pode não crer, a criança hoje pode acreditar muito e amanhã pode não acreditar, ou ter uma humildade tipo crianças. As crianças são humildes até um certo limite, porque a partir daí depois elas também são muito possessivas das coisas, elas agarram-se aos seus brinquedos, elas agarram-se àquilo que elas acham que é propriedade delas e defendem com unhas e dentes e fazem birras. Então não tem tanto a ver com a questão da criança em si, mas mais do menino que não foi a Jesus, mas teve que ser trazido a Jesus. Ok? Qual é a função de Jesus? É ajudar aqueles que por eles próprios não conseguem alcançar o reino de Deus. Vou explicar o que é que eu quero dizer. Jesus veio para quem? Para os doentes ou para os sãos? Jesus veio para os doentes, ok? Porque os sãos, diz a Bíblia, que não precisam de médico. Então, quando a Bíblia diz, agora vê se tu percebes aquilo que eu estou a dizer. Quando a Bíblia diz que se não formos como criança não podemos entrar no reino de Deus, o que é que Jesus está a querer dizer? O que Jesus está a querer dizer, e isto para muitos pode ser um problema, e talvez seja o problema da atualidade de muitas pessoas, é que muitas vezes, muitos de nós engolimos um evangelho de autoajuda, ok? Um evangelho que diz: se fizeres A, vais alcançar A, se fizeres B, vais alcançar B, e depois serás abençoado. E somos como aquele homem rico da parábola que batia com a mão no peito e dizia: eu faço as minhas orações, eu dou os meus dízimos, eu faço. Ou seja, fazia para mostrar que era capaz. Enquanto que o Lázaro, por si próprio, o que é que ele fez? Ele não procurou auto-justificar-se, mas ele foi justificado pelo próprio Deus. Ok? E foi aceito pelo próprio Deus. Então, eu já ouvi dizer pessoas que dizem que Deus ajuda aqueles que se ajudam eles próprios. Ou seja, se tu fizeres a tua parte, Deus vai ajudar-te. Ou seja, só que o grande problema muitas vezes é que nós fazemos orações tipo Senhor ajuda-me, mas depois no fundo o que é que nós fazemos? Senhor deixa estar, eu acho que consigo fazer. E só vamos a Jesus quando, na última instância, não conseguimos fazer por nós próprios. Porque em primeiro lugar tentamos fazer. E a Bíblia diz que ninguém consegue herdar o reino de Deus se não for como um menino. Só que este menino, ele não foi a Jesus pela sua própria iniciativa, ele foi carregado. O que é que eu quero dizer com isto? Quando a Bíblia diz que não podemos ser como. Para entrar no reino de Deus temos de ser como meninos, significa, ok, que Jesus veio para aqueles que são totalmente desfavorecidos e são totalmente dependentes dele. Isso é que é o importante. Porquê? Porque uma criança pequena, um bebê, uma criança de 1 ano, de 2 anos, a criança já pode conseguir andar, a criança já pode conseguir falar, dizer algumas coisas, mas a criança continua a ser totalmente dependente dos seus pais. O que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer assim: quem não for como criança não pode entrar no reino de Deus. Ok? Ele diz: em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Vamos lá parar. O que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer assim: tu só podes herdar o reino de Deus quando fores como uma criança que é totalmente dependente dos seus pais, ou dos seus tutores, ou dos seus educadores, de quem quer que seja. Como um bebê que depende inteiramente do pai para viver, para comer, para vestir-se. Percebem aquilo que está a dizer? E esse é o verdadeiro sentido da pessoa de Jesus Cristo quando ele diz isso. Em verdade vos digo que se tu não te converteres, ou seja, se tu não escolheres por ti próprio ser como um menino, que é totalmente dependente do seu pai, tu nunca podes entrar no reino de Deus. Porque no momento em que tu dizes eu sou capaz, tu estás a dizer Deus, eu não preciso de ti. No momento em que tu dizes eu vou tentar, tu estás a dizer a Deus, Deus fica em stand-by. No momento em que tu dizes, Senhor, deixa-me primeiro fazer alguma coisa, tu estás a dizer, Deus, quando eu precisar de ti, eu vou aí ao teu lado. E o grande problema hoje em dia é que nós queremos o reino de Deus, mas não queremos ser como meninos, o que não funciona. Todos nós queremos o reino de Deus, onde o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo, são bênçãos, é o favor de Deus, é a graça de Deus, sei lá, é tanta coisa. Expressões que a malta diz é porta aberta, sei lá, é o favor na família e todas essas coisas. Todos nós queremos a bênção, mas nenhum de nós quer assumir o papel de totalmente dependentes de Deus. O reino de Deus, ele está disponível a quem é totalmente dependente do Pai, neste caso de Deus, ou de Jesus Cristo. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? E é isto que Jesus está a dizer. Ok? Por isso é que Jesus está aqui a dizer, Marcos, deixa-me cá ver aqui os meus papéis.
Jesus diz assim: deixar vir a mim os meninos, as crianças, os bebés, aqueles que são totalmente dependentes, e não os impeçais, porque tu estás ao reino de Deus. Ele diz: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomam, depois diz, e tomando os seus braços, impôs as mãos e os abençoou. A bênção de Deus está diretamente ligada àquele que se torna totalmente dependente do reino e faz do Senhor a sua fonte e faz do Senhor a sua força. A Bíblia diz que esses são tomados nos braços de Jesus, Jesus impõe as mãos e os abençoa. Então, a verdadeira bênção de Deus que nós podemos usufruir ou receber na vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida normal, ela está totalmente relacionada e diretamente ligada à tua dependência de Deus. Se tu não te tornares dependente de Deus, tu tornas-te independente. E independente é aquele que não precisa. É aquele que acha que consegue viver por ele próprio. Certo? Alguém percebe aquilo que estou a dizer? Posso ver um coraçãozinho, um amém, um like, qualquer coisa? Alguém percebe? Ok? E é lógico que Deus ajuda aqueles que se esforçam. É lógico que Deus ajuda aqueles que se ajudam. É lógico que Deus disse a Josué: olha, esforça-te e tem bom ânimo. Mas que o teu esforço, que a tua capacidade em tentares fazer as coisas seja totalmente dependente da força que Deus te dá e da direção que Deus te dá. Ok? Vamos lá até Mateus capítulo 18, versículo 4. Temos aí alguém ou não? Vocês estão por aí? Ok, Mateus 18, 4 diz assim. Quando perguntavam, vejam, quando perguntavam a Jesus, Mateus 18, 4 diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Qual é a verdadeira humildade da criança? É apesar de fazer os seus disparates, apesar de fazer as suas traquinices, a criança continua, ela sabe que ela precisa do pai e da mãe. Então, Jesus está a dizer, agora percebe isto, ouve, tu que me assistes desse lado, o maior do reino de Deus é aquele que depende de Deus. Não tem a ver, não tem a ver com o quão talentoso tu possas ser. Não tem a ver o quão valente tu possas ser na tua forma de estar. Diz, o reino de Deus é para aquele que se torna dependente. O maior no reino de Deus, o maior no reino de Deus não é o mais talentoso, mas é aquele que depende mais de Deus. Esse é o maior no reino de Deus. Porquê? Porque o maior no reino de Deus sabe que para ser maior, e não é que essa seja a nossa perseguição, o nosso objetivo de vida, querer ser o maior, mas quanto mais eu dependo de Deus, mais Deus me pode usar no sentido de eu ser uma influência para aqueles que estão à minha volta. Porquê? Porque eu dependo totalmente de Deus para me ajudar na minha forma de estar. Ok? E pensa comigo se não é verdade. Geralmente as pessoas que têm aí, que andam sempre de nariz empinado, que andam de queixo levantado e peito inchado, acham que são os maiores, eles até podem demonstrar uma segurança exterior, mas muitas vezes por trás da sua segurança exterior está um fracasso interior. As pessoas acabam por ficar o quê? Mostram uma coisa quando por dentro estão completamente dependentes ou a precisar de uma ajuda, ou a precisar de um ombro. O que é que eu quero dizer com isto? É no reino de Deus, quanto mais tu te humilhares, quanto mais tu te dependeres de Deus, mais Deus te levanta e te capacita para seres uma influência naqueles que estão à tua volta. Ok? E isso é importante. Sabe qual é o nosso problema hoje? O problema hoje é que nós sabemos demais. O problema hoje é que nós ouvimos muitas pregações. O problema hoje é que temos a cabeça inchada com tanto conhecimento. Sabemos muito. Sabemos muito. Há pessoas que sabem muito da vida, sabem muito da Bíblia, sabem muito, até sabem mais do que Deus. Há pessoas aí, é um espetáculo, sabem muito. Mas depois, na prática, não são capazes de serem totalmente dependentes de Deus. Não estou com isto a dizer, ouve bem, não estou com isto a dizer que o estudo e o conhecimento não é bom, mas que ele te leva à dependência de Deus. Somos fortes demais, temos muitos talentos, somos. Olha, ouve isto bem. Sabes qual é o problema dos adultos? Ok? Naqueles que se acham que são autossuficientes. Sabe qual é o problema dos adultos? Ouve bem o que eu estou a dizer. O problema dos adultos é que eles são adultos demais. E quando digo ser adultos demais, no sentido, eu sou capaz, eu confio. Só que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no seu próprio braço. Não é? Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua própria força. Ou seja, a pessoa que acha que consegue por ela própria, ela vai encontrar o limite dela própria.
quando na realidade o que nós precisamos ser dependentes de Deus. Então, vamos ser menos adultos no sentido de eu acho que consigo, eu acho que posso, eu acho que vou conseguir, e dizer, Senhor, ajuda-me, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Temos aí alguém? Ok? Ok. Deixa-me passar aqui para uma outra passagem. Vejam bem que a Bíblia diz, 2 de Coríntios, capítulo número 12, versículo número 10. 2 de Coríntios, capítulo número 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quando estou fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo tinha foi sem dúvida uma das pessoas mais influentes e continua a ser hoje em dia, mas naquele tempo era das pessoas mais influentes, com mais capacidade de causar impacto nas cidades por onde ele passava, e no entanto ele é a própria pessoa a dizer: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Epá, quem é que tem prazer nas fraquezas? Quem é que tem prazer nas injúrias? Quem é que tem prazer nas necessidades ou nas perseguições ou nas angústias por amor de Cristo? Só a única forma de nós conseguirmos ter prazer nas angústias, nas injúrias, nas dificuldades da vida é quando somos totalmente dependentes de Deus. Por isso ele diz, quando eu estou fraco, eu sou forte. Ou seja, quando eu estou fraco em mim, no sentido, eu não consigo fazer por mim, eu não consigo vencer por mim próprio, eu dependo de Deus, então na minha fraqueza, Deus é forte em mim. Ou seja, eu sou fraco em mim, mas em Deus eu sou forte. Logo, nas minhas fraquezas eu tenho prazer. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Quando as lutas vêm à minha vida e as dificuldades surgem em que eu não consigo por mim próprio, então, na minha dependência de Deus, eu tenho entrada ao reino de Deus. E se eu sou como menino e entro no reino de Deus, o reino de Deus trabalha para mim. Logo, não tem a ver com a minha fraqueza, mas tem a ver com a força de Deus. Logo, ele está a dizer, então, por quando estou fraco, eu sou forte. Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus em mim. Logo, o que é que ele está a dizer? Ele está a ser como um menino que depende totalmente de Deus. E quem depende totalmente de Deus, vê Deus a trabalhar para ele. A Bíblia diz que Deus está em Isaías, acho que é Isaías 64, não me lembro bem. A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ok? Deus trabalha para aquele que nele espera. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que quando eu espero em Deus, é como aquela criança que depende do pai. E quando nós dependemos do Pai, quando nós dependemos de Deus, o que acontece é que vemos Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus trabalhar para me ajudar. Logo, diga ao fraco, eu sou forte. O apóstolo Paulo está a dizer, porque quando estou fraco, eu sou forte. O ser humano que acha que quando é capaz por ele próprio diz, epá, quando eu estou fraco, eu estou mesmo fraco, não há ninguém que me salve. Mas quando nós sabemos que pertencemos ao reino de Deus, então na nossa fraqueza nós temos, eu sou forte. Porquê? Tem a ver com Deus em nós, não tem a ver comigo em mim próprio. Eu dependo de Deus. Ok? Alguém está por aí? Certo? Então, qual é, qual é o caminho? Qual é que é o caminho para o reino de Deus? O caminho para o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, é todo aquele que depende do Senhor. É todo aquele que percebe que pelos seus próprios esforços e capacidade não consegue, mas depende de Deus. E aquele que depende de Deus é aquele que faz o quê? É aquele que, ao depender de Deus, permite que Deus o introduza no seu reino. Jesus toma as crianças nas mãos, impõe as mãos, abençoa, e a criança, quando sai da presença de Jesus, a criança sai, ou o menino sai abençoado. Então, o que é que Jesus está a querer dizer? Que quando ele pergunta, ou quando ele diz, quem não for como uma criança não pode ter entrado no reino de Deus. Ou seja, das crianças, é o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai para quem? Vai para aqueles que precisam ser ajudados. O reino de Deus vai... Ok, Isaías 64, obrigado. O reino de Deus vai para aquele que precisa ser aliviado. Por isso ele diz, vinde de mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
E o que é que uma criança faz? A criança é totalmente dependente do pai. Então, não tem a ver, opa, não tem a ver com a questão da criança. A criança é muito, a criança não pensa mal, a criança é muito simples, a criança acredita em tudo, a criança. Isso são características de quem é totalmente dependente do pai. Porque se o pai disser a uma criança pequenina que não tem capacidade de raciocínio, que é totalmente dependente do pai, se o pai chegar perto dessa criança, de um filho, e disser: Olha, vi uma vaca a voar, a criança vai acreditar. Porquê? Porque é totalmente dependente do pai. Ela acredita, ela crê. Agora, o que Deus quer é que tu penses pela tua própria cabeça e percebas que na tua própria força tu não és capaz, tens de ser totalmente dependente dele. E quando és totalmente dependente de Deus, o que é que acontece? Tu tens acesso ao reino de Deus. E o reino de Deus providencia para ti, como criança dependente dele, tudo aquilo que tu precisas. Boom! É ou não? Ok? Qual é que é o caminho para o reino de Deus? Ser como criança. Há uma música antiga que dizia: Quero ser como criança. Lá, 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 lá. Alguém se lembra dessa música? Se tu não fores como uma criança totalmente dependente, tu não podes entrar no reino de Deus. Esse é o princípio daquilo que Jesus estava a dizer. Não tem a ver com outras coisas. Não sei se me estou a fazer entender, se vocês percebem ou não. Ok? Por isso é que ele diz: Deixai vir as minhas crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Porque eu vim para os pequeninos. Eu vim para aqueles que precisam ser ajudados. Jesus está a dizer: Eu vim para os pobres. Eu vim para os aflitos. Eu vim para as famílias que estão em caos. Eu vim para o homem que já não consegue olhar para si mesmo com valor. Eu vim para a mulher que acha que é um trapo. Eu vim para o jovem que acha que não há solução na vida. Ele veio para todos aqueles que estão em farrapos. Ele veio para uma sociedade corrompida. Ele veio para uma sociedade que se desvia dos seus valores. Ele veio. E o reino de Deus, que é comida, que não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, manifesta-se para aqueles que precisam dele no sentido de os ajudar e de os abençoar. Então, se tu queres usufruir mais daquilo que é o reino de Deus, tens que ser como criança. Ok? Não é fazer birras de como criança, é ser totalmente dependente. É o próprio Jesus é o próprio Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Ok? Sem mim nada podeis fazer. Ok? E isso significa que somos totalmente dependentes dele. Ok? Ok? Só um bocadinho. Hã? Ser como criança. Então, nesta noite eu vou-vos deixar com este pensamento. Será que tu estás a ser como uma criança? Será que tu estás a ser totalmente dependente de Deus? Porque se tu não fores dependente de Deus e te achares esperta, tu vais sofrer a consequência da tua esperteza. Eu lembro que há uns anos eu já disse isto, algumas vezes já disse na igreja. O meu filho, quando era mais novo, eu estava em casa a beber. Eu estava em casa a beber como é que é aquilo? Um favais, não é? Favais, moscatel. Estava em casa a beber um favais e um moscatel e o meu filho achava que aquilo era iced tea. E ele diz: Pai, posso beber? E disse: Não, filho, não bebas, que isso é do pai, isso é uma bebida alcoólica. Oh, pai, isto é iced tea, não é, filho? E tal, e coisa. Até que ele insistiu em beber e eu, porque estava a dizer não bebas, e ele estava a insistir que aquilo era uma coisa que não era, eu deixei-o beber, porque também sabia que aquilo não era suficiente para o causar mal e para de alguma forma o prejudicar. Mas no momento em que ele bebe aquilo à boca, ele percebendo o gosto amargo que aquilo tinha, não vomitou, mas cuspiu aquilo tudo e diz: que nojo e tal. Porquê? Porque ele quis por ele próprio experimentar uma coisa nova. E às vezes nós não percebemos que o reino de Deus não é para aqueles que querem experimentar. Não, Senhor, eu hoje vou experimentar uma fórmula mágica, hoje vou experimentar uma oração nova, hoje vou experimentar um método novo. Ser totalmente dependente de Deus. Ninguém entra no reino de Deus a não ser que seja como criança. E as crianças, elas são totalmente dependentes de Deus.
Por isso, meu amigo, minha amiga, ser totalmente dependente de Deus. Depende de Deus para o teu dia a dia. Depende de Deus para arranjar trabalho. Depende de Deus para abençoar a tua casa, a tua família, o teu negócio, aquilo que tu fizeste, aquilo que estás a fazer. Se dependeres de Deus, tu és considerado como criança no reino de Deus. E aquele que é criança no reino de Deus, vou terminar e vou dizer uma vez mais, Jesus segura nessa pessoa, nessa que é considerada criança, impõe as mãos, abençoa, e quando a criança sai do colo de Jesus, sai abençoada pelo autor e o criador da vida. Então, meu amigo, minha amiga, tu que me assistes, torna-te dependente de Deus. Não estou a dizer para tu seres religioso, estou a dizer para seres totalmente dependente. Porque quando tu és dependente de Deus, meu amigo, olha, epá, se o meu filho e a minha filha, ok, se eles forem totalmente dependentes de mim, como pai, eu vou fazer o quê? Vou dar o melhor para eles. E quando eu dou o melhor para eles, eles usufruem da casa do pai. Agora, se eles se armarem espertos, se armarem aos cucos, pá, vão sofrer consequências das suas escolhas. Torna-te dependente de Deus, ok? E Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa, ok? Será que posso ver para aí um coraçãozinho, um like ou qualquer coisa assim do género? Pá, eu nem sei quem é que se ligou, quem é que entrou, mas pronto, olha, quero... Vou terminar aqui. E dizer a todos, olha, boa noite, um abraço para todos vocês e, e fiquem bem, fiquem felizes, sejam felizes. Pá, queres um conselho, queres um conselho de quem percebe alguma coisa disto? Eu não sou muito espertalhão, mas percebo alguma coisa. Depende de Deus. Torna-te dependente de Deus, totalmente. E Deus vai abençoar a tua vida, ok? Não há melhor coisa do que estar nas mãos daquele que fez o céu e a terra, daquele que criou todas as coisas. Então, depende dele e Deus vai abençoar a tua vida. Torna-te como criança. Se não fores como criança, não vais usufruir das bênçãos do reino de Deus. Uma noite abençoada para todos vocês. Fiquem bem. Quarta-feira estou junto. Por favor, convidem os vossos amigos, divulguem o mais que puderem, porque o objetivo aqui é chegar longe. Para a semana vou trazer um outro tema também para clarificar algumas passagens da Bíblia. Vamos andar por aqui e até lá Deus te abençoe e fica bem, tá? Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Ser como uma criança no reino de Deus. Ok? Peace.